Então vamos começar pela questão da ascensão ao poder. Como é que o nazismo ascende ao poder? Como vocês sabem, a primeira tentativa do partido nazista de chegar ao poder foi por meio de um golpe, que acontece na primeira metade dos anos 20. É uma tentativa fracassada, naquele contexto que inclusive nós discutíamos na aula passada, de hiperinflação, a França tendo invadido o Vale do Ruhr, França e Bélgica, tropas belgas também. Nesse contexto extremamente delicado da economia da sociedade alemãs, acontece uma tentativa de golpe, acontecem outras, inclusive uma comunista, mas uma das que ocorrem é a germânica nazista, e que é malograda, né? Ou seja, a tentativa de golpe que acontece em Munique, na Bavária, ela é malograda, o próprio Hitler vai acabar sendo preso, mas fica um período curto na prisão, apenas 9 meses. Sentenciado a 5 anos, fica apenas 9 meses. Poderia ter sofrido uma pena muito maior, inclusive. Poderia ter sido deportado. A pena que o líder do partido nazista sofre como decorrência desse golpe fracassado em Munique foi, evidentemente, muito menor do que poderia ter sido. Mas aí é um debate que, infelizmente, aqui a gente não vai ter condições de aprofundar. O fato é, quando Hitler sai da prisão, e quando se dá essa reorganização do Partido Nacional Socialista na segunda metade dos anos 20, essa reorganização ela se dá basicamente voltada para a conquista do poder por meios pacíficos. A conquista por meios eleitorais. E posteriormente desconstruir essa democracia uma vez dentro do poder. Então o foco do Partido Nazista a partir da segunda metade dos anos 20 é conseguir peso dentro do parlamento alemão. Conseguir peso no Reichstag. E como você sabe, até o final dos anos 20, eles não eram ou não foram bem-sucedidos. É a partir da crise de 29, é a partir, portanto, do início dos anos 30, que o sucesso eleitoral nazista se faz presente. Aparece de fato. Mas não só dos nazistas. Há um crescimento também dos próprios comunistas e de outros grupos de esquerda, mas essencialmente do Partido Comunista. O que torna a prática parlamentar impossível. Imagine um parlamento com maior número de deputados nazistas e com um grande número de deputados comunistas. Como você acha que se dá a relação dos deputados dentro desse parlamento? Cordial? Observemos os números, como é que se dá a evolução eleitoral popular nazista no final dos anos 20, início dos anos 30. Então, como você pode observar aqui nos números, eu peguei aqui os 4 partidos mais importantes nas 4 últimas eleições antes do Hitler ser nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg em janeiro de 1933. Lembre que as eleições elas não acontecem em espaços de tempo específicos, pré-determinados, porque o parlamento pode ser dissolvido, eleições podem ser convocadas, se o presidente e o chanceler assim concordarem e assim o quiserem. Por isso que você tem, por exemplo, 2 eleições em julho e novembro de 1932. O que chama a atenção nesses dados, pessoal? O que chama mais atenção nesses dados? Olhemos a situação em maio de 1928, em primeiro lugar. Olha a participação nazista no parlamento em maio de 28. Os nazistas detinham apenas 12 cadeiras no Reichstag, ou seja, menos de 3% do total de cadeiras do parlamento estava nas mãos dos nazistas. Os comunistas tinham uma participação pequena também, mas não tão insignificante quanto a participação nazista, atingiam ali um pouco mais de 10%. Os social-democratas, que eram a base política da República de Weimar, possuíam o maior número de cadeiras, com quase 30% das cadeiras do parlamento, tá? E, por último, o Partido do Centro, que é o Partido Católico, também com uma participação de 10%, 12%, semelhante à participação comunista. O que acontece de 28 para 30?
Observe o salto eleitoral que os nazistas apresentam de 28 para setembro de 1930. Eles passam de 12 cadeiras para mais de 100 cadeiras no Reichstag. Ou seja, de um pouco menos de 3% do número de cadeiras para quase 20% das cadeiras do parlamento. Ou seja, transformam-se numa força política extremamente relevante, com a qual qualquer partido majoritário terá que dialogar para ter maioria no Reichstag. Só que não se esqueça que a Constituição de Weimar, ela não estipula que o chanceler tem que vir necessariamente de uma maioria parlamentar. O presidente nomeia o chanceler. E em situações de emergência, de acordo com o artigo 48 dessa Constituição, o chanceler, com apoio presidencial, pode inclusive decretar leis emergenciais sem o apoio do Reichstag. Tá? Então, não necessariamente é preciso constituir uma maioria parlamentar para formar o que seria um líder. Esse líder vem de poder de prerrogativa presidencial, essencialmente. Os nazistas, portanto, saltam para quase 20%. Os comunistas crescem, mas é um crescimento modesto, em comparação aos nazistas, um crescimento bem modesto, passam para 13%. Os social-democratas apresentam uma queda preocupante, caem para menos de 25% das cadeiras do parlamento. E, por último, o Partido Católico mantém quase que a mesma proporção, 12%. Só que o ápice da crise econômica e social na Alemanha não é em 30, como no mundo também não é em 30. O ápice é 31, 32. Esse é o momento em que a situação fica extremamente grave. Por exemplo, o número de desempregados na Alemanha atinge 1/3 praticamente da PEA nesse contexto. Mais de 6 milhões de homens, 6 milhões de pessoas. Olha o que acontece nesse contexto econômico e social dramático com o apoio eleitoral nazista. Em julho de 32, os nazistas passam de 102 cadeiras para 230 cadeiras no parlamento. Ou seja, eles detêm quase 40% do parlamento alemão em meados de 32. Os social-democratas, pela primeira vez, não são o partido com o maior número de cadeiras. E agora eles não são muito longe, porque eles não conseguem atingir nem 25%. Você observa que eles atingem o quê? Quase 22% do número de cadeiras. Os comunistas continuam crescendo, mas também num ritmo bem mais modesto. O grande sucesso eleitoral, sem sombra de dúvida, se dá com o Partido Nazista. E o Partido Católico também tem um crescimento, mas um crescimento modesto. Aqui já não existe mais um parlamento em funcionamento na Alemanha. Os chanceleres que são nomeados pelo presidente Hindenburg nesse contexto, já a partir de 30, são chanceleres conservadores, de base católica ou conservadores protestantes, cujos partidos não detinham maioria parlamentar. Então a república parlamentar já não funciona mais de 30 para frente. Começa a pressão por vários setores da sociedade, inclusive alguns setores da elite alemã, para que a desestabilização socioeconômica do país fosse brecada por meio da nomeação do líder do partido majoritário para a chancelaria. Só que no segundo semestre de 32 ainda há resistências, até que uma nova eleição é convocada, supostamente para tentar reverter alguns dos problemas que ficaram nítidos na eleição de meados de 32. Só que a eleição do final do ano traz um dado muito preocupante. Que dado preocupante que essa eleição do final de 32 coloca? Pela primeira vez, desde o final dos anos 20, os nazistas apresentam uma queda eleitoral. E essa queda eleitoral ela é acompanhada de uma ascensão, e de uma ascensão que não é pequena, né? Se você olhar em termos históricos, de quem? Dos comunistas. Esse é o momento chave, uma queda eleitoral curto prazo dos nazistas, aliada a uma ascensão que vem de maneira sistemática e ao longo de anos e ao longo de várias eleições dos comunistas, para que uma união de setores de classe média,
da elite alemã pressionem ainda mais o presidente alemão para que aconteça uma nomeação do Hitler como chanceler, o que de fato acontece no início de 1933. Se a gente olhar as eleições para o Reichstag em termos de número de votos, milhões de votos, a ascensão nazista fica ainda mais nítida, fica ainda muito mais clara. Então os nazistas saem de um pouco menos de 1 milhão de votos em maio de 28, de um universo aí de 35, 40 milhões de votantes. Na verdade, no final dos anos 20, uns 30 milhões de votantes, e vai chegar aí a 35, 38 no início dos anos 30. Então, saem de um pouco menos de 1 milhão de votos para, em setembro, mais de 6, e no período em que eles atingem o seu auge eleitoral, em julho de 32, para quase 14 milhões de votos. 14 milhões de votos. E aí você percebe o declínio dos social-democratas e, ao mesmo tempo, a ascensão contínua, como nós dizíamos, dos comunistas. Não se esqueçam que todo esse debate que eu estou fazendo com vocês, essa apresentação de dados, ela tem uma finalidade. A finalidade é pensar a capacidade desse Estado nazista de mobilizar a comunidade nacional para quê, pessoal? Para a completude daquele projeto que nós analisávamos, que nós conversávamos sobre. Tá? Então, para a gente poder discutir isso de uma maneira um pouco mais objetiva, eu preciso perguntar, e hoje já há trabalhos muito interessantes sobre padrões de voto nessa República de Weimar em crise e que nos ajudam a entender essa capacidade de mobilização da comunidade nacional dos nazistas. A pergunta é, quem são esses 14 milhões de votantes? Quem vota nazi em julho de 32? Em novembro de 32? Essa pergunta é crucial. Ela é essencial para a gente entender a capilaridade, para a gente entender a legitimidade desse regime que está se construindo, que vai se construir a partir da ascensão do Hitler à chancelaria em janeiro de 33. Então vamos lá. Eu dividi os grupos, alguns grupos são grupos em termos de classes sociais, outros do ponto de vista religioso, em dois grandes estratos. Alta penetração de votos, baixa a média penetração de votos pelos nazistas. Então, os resultados são esses. Os nazistas apresentam uma altíssima penetração, sobretudo na classe média. Tanto classe média rural, quanto classe média urbana. Aqui eu entendo classe média não apenas do ponto de vista de renda, mas inclusive do ponto de vista de função econômica dentro da própria sociedade. Então, uma classe média rural, estou falando aqui em pequenos proprietários rurais, pequenos e médios proprietários rurais, sobretudo do norte da Alemanha, de uma área eminentemente protestante. Os protestantes apoiam e muito os nazistas nesse contexto de expansão eleitoral. No caso de classe média urbana, estou pensando em profissionais liberais, estou pensando em artesãos, estou pensando em pequenos comerciantes, trabalhadores manuais, mas que são trabalhadores manuais qualificados, que apresentam um nível de renda, um nível de escolaridade, condições de vida superiores ao operariado alemão médio. A questão é, o que será que atraiu essas pessoas a votar nazismo? A votar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Há várias questões, eu não tenho condições de explorá-las aqui ao fundo. Mas há dois pontos que a literatura bate que eu acho que são interessantes ressaltar. Primeiro, o medo da ascensão dos comunistas, ou um medo de proletarização por parte dessa classe média. De que proprietários rurais pudessem ter as suas propriedades ameaçadas pela ascensão dos comunistas, ou que artesãos, comerciantes pudessem ter suas propriedades também ameaçadas por essa ascensão, e evidentemente, né, o medo de um caos social que isso poderia trazer para esse grupo. Evidentemente que você também vai ter alguns, né, um setor do empresariado que vai votar no Partido Nazista, mas em termos numéricos é muito restrito, então não tem condições de a gente analisar nesse sentido.
Mas mais do que isso, há um discurso por parte do Partido Nazista de combate a esse capitalismo desenfreado. Há quase que um namoro de um discurso anticapitalista, como nós falávamos. Necessidade de combater monopólios, necessidade de combater lucro excessivo, que entra nos ouvidos dessa classe média de uma maneira muito interessante. Né? Nesse pequeno comerciante que se vê espremido por grandes lojas de departamento, pelo poder de grandes lojas de departamento de comprar produtos no atacado, por esse pequeno artesão que se vê espremido por grandes indústrias, por esse pequeno proprietário rural que se vê espremido por grandes propriedades rurais, por latifúndios. Então, não é apenas uma ameaça do comunismo, há um elemento no discurso nazista, não diria anticapitalista, mas claramente anticapitalismo liberal, de necessidade de regulamentar, de controlar esses monopólios desenfreados que exploram a nação, que soa bem em ouvidos não só de uma classe média, mas de muitos trabalhadores também. Mulheres, em grande parte, votam no Partido Nazista. E isso é surpreendente, pessoal. Isso é surpreendente porque, se você olha a história da República de Weimar, a República de Weimar é um período em que as mulheres, no geral, em termos de direitos, de condições de vida, apresentam uma evolução impressionante. As mulheres passam a votar na Alemanha a partir de 1919. A penetração da mulher no mercado de trabalho nos anos 20 cresce muito, como decorrência da guerra, mas que se solidifica ao longo dos anos 20. Tá? Então, há um conjunto de conquistas que as mulheres obtêm durante a República de Weimar que são bastante importantes. Qual que é o projeto nazista para as mulheres? É um projeto absolutamente patriarcalista. O reino da mulher, o mundo da mulher é o mundo doméstico, é o mundo do matrimônio, é sair da esfera pública, ir para a esfera privada para cuidar dos filhos da raça superior, das crianças que serão os futuros alemães. Então é interessantíssimo pensar que mesmo com um discurso bastante patriarcal, machista, retrógrado, as mulheres tenham sido um elemento importante nas vitórias eleitorais nazistas. Né? O Hitler, inclusive, quando ele concorreu para a presidência da República e ele perde para o Hindenburg em 1932, um dos pontos da campanha dele é de que ele acabaria com vários trabalhos exercidos naquele momento por mulheres. Faria mulheres voltarem para casa para que, com isso, homens desempregados pudessem ser empregados. Então não era algo escondido. Esse patriarcalismo, como eu coloco aqui, não era algo escondido que vai ser implementado posteriormente. Não. Como é que a literatura entende isso? Como é que a literatura entende essa suposta contradição? Há duas coisas muito importantes. Por mais que as mulheres tenham obtido vários direitos e tenham avançado em suas condições durante a República de Weimar, ainda há muitas mulheres que vivem num universo estritamente patriarcal conservador. E evidentemente que essas mulheres tendem a votar num discurso que para elas configura ou constitui a realidade natural em termos de gênero. Mas há um outro elemento, que é o elemento da ordem. Ou seja, a ênfase que os nazistas dão na necessidade de colocar ordem na sociedade alemã. Acabar com o caos que o comunismo poderia trazer. E, evidentemente, ordem do ponto de vista de ressuscitar a Alemanha enquanto a nação e acabar com as humilhações que ela sofre desde o contexto do final da Primeira Guerra. Outra coisa que chama a atenção no padrão de votação nazista é a alta participação de jovens, de indivíduos que votam pela primeira vez ou estão votando pelas primeiras vezes no contexto em que os nazistas ascendem eleitoralmente. Se você olha para a configuração do partido nazista, grande parte dos membros do partido tinha menos de 30 anos. 40 anos você tem quase que 70%, quase que 80% dos membros do partido. Então é um partido jovem e captura uma grande parcela do eleitorado jovem nesse contexto da crise da República de Weimar. Agora, há uma penetração, diferentemente do que alguns podem pensar, de votos nazistas, inclusive entre os trabalhadores.
Uma penetração que não é pequena. Há alguns autores que falam que entre 30% a 40% de trabalhadores teriam votado no Partido Nazista, sobretudo em 32, nas eleições de 32. Como assim? Como entender isso? Quando você olha os dados com mais calma, você vai perceber que esses trabalhadores que tendem a votar no Partido Nazista são trabalhadores não sindicalizados, com um menor nível, digamos assim, de politização, e que vivem em pequenas e médias cidades. Trabalhadores que estão em grandes indústrias, que são sindicalizados, votam ou comunistas ou social-democratas, não nazistas. Desempregados, se a penetração dos trabalhadores em geral ela é média, entre os desempregados, pasmem, ela é de média para baixa. Os desempregados tendem a votar mais nos comunistas do que estritamente nos nazistas. Apesar dos nazistas apresentarem um discurso de combate ao desemprego, de que o desemprego que a Alemanha sofre pós-crise de 29 seria destruído em pouco tempo. Hitler chegava a falar em 4 anos para acabar praticamente com todo o desemprego existente na Alemanha. Mesmo assim, capilaridade entre desempregados ela não é tão grande. E católicos, porque grande parte dos católicos votam no Partido Católico. Mas que quando os nazistas ascendem ao poder, no início vão apoiar, mas com o tempo tendem a migrar ou para uma postura de indiferença, ou no caso de algumas lideranças católicas, crítica a determinados aspectos do Estado nazista. O que chama a atenção de todos nós, imagino, nessa descrição talvez cansativa que eu estou fazendo de padrão de votação da Alemanha pré-Estado nazista, é como o voto ele perpassa grupos e classes sociais. Ou seja, nós estamos falando de um partido que ganha uma parcela do eleitorado não concentrada apenas numa única região ou concentrada em uma ou duas classes sociais. Possui uma capilaridade social e regional impressionantes. E isso é muito relevante, isso é muito importante para a gente pensar a pergunta que eu lancei agora há pouco para vocês. Deixa eu fazer uma pausa agora para pensar algumas questões que eu já vi que algumas pessoas levantaram as mãos. Professor, esse projeto nazista de purificação da raça e de expulsão das outras etnias da Alemanha, ele estava claro desde o início ou ele foi se mostrando depois que o nazismo foi tomando poder? Em primeiro lugar, ele estava claro porque em vários textos, né, do próprio Hitler, o mais famoso que é o Mein Kampf, mas também tem o segundo livro, que é pouco conhecido, que ele escreve no final dos anos 20, mas que só vai ser de fato conhecido publicamente em 45 e publicado mesmo no início dos anos 60. Né? Mas além do próprio Mein Kampf, vários discursos em que ou Hitler ou outras lideranças importantes do Partido Nazista colocavam claramente um preconceito racial e uma necessidade de purificação da raça germânica por meio de segregação de judeus, segregação de ciganos e de purificação do ponto de vista de retirar elementos vistos como impróprios, doentes mentais, deficientes físicos e assim por diante. Agora, a questão que tem duas coisas importantes na sua pergunta. Será que os nazistas conseguiram ascender ao poder por causa desse projeto? Não parece que tenha sido relevante. Muito pelo contrário. O que parece no início é que a base do Partido Nazista, a partir do início de 1933, pressiona para colocar em prática essa agenda racista e essa base do partido em municípios, em estados da Alemanha, tende a ser contida pela liderança, com medo dos efeitos negativos, né, que esse projeto poderia ter do ponto de vista da solidificação do Estado nazista. Porque o Hitler sobe como chanceler, mas ele, para desmontar essa democracia, não acontece do dia para a noite. Acontece rápido, mas não é do dia para a noite, percebe?